diz assim, ó: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, a uma cabeceira e o outro aos pés. Uma cabeceira e outros aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, e não em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então ela, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que eles lhe disseram. Feche seus olhos, Pai. Que nós possamos ter realmente cura sobre as nossas vidas, cura sobre esses traumas, porque muitas pessoas ainda, elas querem carregar e querem viver a vida sem ter passado pelo processo da cura, apegados ou ainda presos a situações daquilo que aconteceu no seu passado. E nós cremos que a proposta daquilo que Cristo fez, o Cristo ressurreto, é de trazer cura nos traumas das nossas vidas. Então nessa noite, Pai, nós queremos e pedimos que aonde tiver um trauma, Pai, que a Tua cura chegue. A cada situação, Pai, que vivemos, desde que for lá do nosso passado, que seja, Pai, nos dias de hoje, que seja algo que pode acontecer no futuro, que o Senhor possa sempre ser resposta, que o Senhor sempre possa ser o remédio, e que nós possamos nos conectar à verdade do Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela venha penetrar realmente no mais profundo do nosso coração. E tudo aquilo que nós queremos esconder ainda, Pai, que a luz da Tua palavra venha curar. E que o nosso coração seja um coração saudável, uma mente saudável, para que nós possamos, Pai, com aquilo que o Senhor faz em nós, levantar pessoas e ajudar pessoas, por causa daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Que nós possamos anunciar essa boa mensagem, ser essa boa mensagem. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. O contexto de Maria Madalena, eu creio que todos nós aqui tivemos um ponto de conhecimento sobre Maria Madalena. Se você for olhar, os primeiros episódios de The Chosen fala sobre a Maria Madalena, e é claro que algumas coisas, existe uma especulação sobre o que era ou quem é, mas biblicamente nós temos aqui, nós vamos conhecer o que a Bíblia fala sobre Maria Madalena, né? Uma mulher que foi a última a sair do sepulcro e a primeira a chegar, procurando realmente onde estava o Senhor Jesus. Mas eu quero destacar algumas coisas em outro ponto de vista, porque eu trabalhei um ponto de vista um dia desses para trás sobre o desejo de se encontrar com o Senhor, o desejo de ter o Senhor, de viver na presença do Senhor, a procura que nós devemos ter do Senhor. Mas eu creio que o que Maria fez, ela mostrou realmente um ponto de contato onde havia uma necessidade, ela precisava de uma transformação para a vida dela, algo que Deus não tinha ainda completado, o que Ele tinha que fazer através de Cristo. Ela foi livre de 7 espíritos, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, mas algo tinha que ter continuidade, Deus ainda ia enviar ela para realmente anunciar algo. E eu creio que quando Deus nos cura, é para que Deus quer nos enviar a lugares e as pessoas curados. Porque se tem uma coisa, irmão, que é verdade: pessoas amarguradas, amargura; pessoas tristes, entristecem ambientes; pessoas que estão contaminadas, contaminam. Mas nós somos chamados para contagiar e não contaminar. É uma das coisas que nós estamos falando aqui direto. Você foi chamado para contagiar e não para contaminar.
a tua dor, ela vai ser ponto de partida para testemunho. E a tua dor não contamina os outros. A tua dor vai ser ponto de partida para você realmente ser um testemunho e contagiar pessoas, para que, se Deus fez na sua vida, também tem possibilidade de fazer na vida dos outros. Ponto de partida de testemunho. Uma missão que nós temos quando Deus trata traumas nas nossas vidas e nos cura. Transformação, né? É isso que Jesus vai nos proporcionar por meio de uma construção de relacionamento. Então o relacionamento de Maria Madalena era tão profundo que isso estava construindo realmente um relacionamento muito profundo com Jesus. É por isso que ela queria saber de qualquer jeito aonde estava o corpo de Jesus. E nós vamos saber aqui daqui a pouco por quê. Então, de forma segura, meu irmão, eu tenho plena convicção que isso é muito importante para o processo da transformação. Uma vida curada de trauma é porque realmente nós temos um relacionamento, e esse relacionamento fala sobre redenção. Então nós não podemos achar que somos fortes o suficiente e não precisamos disso. Todos nós precisamos da cura. Todos nós carregamos traumas, todos nós temos as nossas lutas, as feridas, e precisamos ter tratamento nisso. Falei isso na quarta, estou falando isso de novo, e se o Espírito Santo tocar no meu coração e me conduzir no domingo, vai ser de novo. Nós precisamos acessar um tempo de cura. Para uma cidade doente, uma igreja tem que ser curada. Para a tua família doente, você tem que estar em sã saúde para que possa curar pessoas. Porque senão só transmite a minha tristeza, sabe? E vai contaminando as pessoas. Então, uma vida curada dos traumas é realmente importante. Isso é o processo de transformação. É o que precisava acontecer na vida de Maria Madalena. É o que tinha acontecido, mas esse processo foi interrompido pelo propósito. Mas ele foi realizado. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E entenda algo, irmão. Nós somos frágeis. Por mais que nós montamos uma capa de fortaleza, por mais que nós queremos, sabe, ser pessoas que vão romper, vão acontecer, nós somos frágeis, somos dependentes. Todos nós nessa casa somos dependentes do favor de Deus. Somos frágeis. E eu vou te falar por que nós somos frágeis. O pecado nos fragilizou. Somos facilmente atingidos por situações. Às vezes por pessoas mal intencionadas, ou por pessoas feridas. Igual eu falei, meu irmão, toma cuidado com o que você escuta, porque pessoas curadas, elas promovem cura. Pessoas que não são curadas, elas transmitem e contaminam aquilo que elas estão vivendo. Aí uma pessoa que deveria passar por um processo de cura, ela está sendo contaminada e não consegue passar por esse processo de cura. Toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com quem você ouve. É por isso que lá em casa, duas coisas eu sou seletivo: com pregação que eu escuto e com alimento que eu como. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é passar mal do estômago. E se tem uma coisa que eu não gosto é de parar para ouvir coisas que não prestam. Então geralmente, meu irmão, eu tenho que conhecer muito bem o contexto para ouvir uma pregação. E tenho que conhecer muito bem o contexto para poder comer. Você é chato, pastor? Sou, irmão. E eu acho que você deveria ser também. Porque se você fosse o mínimo chato com a sua vida espiritual, você não aceitava qualquer coisa. Você não aceitava qualquer vida. Você não aceitava qualquer palavra. Você não aceitava qualquer pastoreio. Você não aceitava qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça para orar. Você não aceitava qualquer palavra. Você ia ser seletivo. Não quer também? Não tem problema. Eu continuo sendo chato. Eu vou continuar sendo chatão. Então, nesse sentido, trauma, né, de uma forma mais abrangente, trauma é uma lesão. Muitas vezes, não sei se você já teve isso, né, um trauma na perna, um trauma no braço, quebrou, fraturou algo. Não sei se você já quebrou um dia a perna. Então você fica impossibilitado de se movimentar. Por quê? Esse trauma é um machucado que é promovido em nós, seja no músculo, seja na articulação, e você não tem mais o mesmo pique, porque há um trauma que você precisa ser, e você precisa ser tratado nisso. Então uma pessoa não corre com perna quebrada, uma pessoa não caminha com perna quebrada. Geralmente ela vai ter que ser conduzida por uma muleta, ou uma cadeira de roda, ou pessoas vão ter que ajudar. E sabe o que eu vejo? Muitas pessoas hoje, elas estão vivendo dessa forma. Trauma impede as pessoas de caminhar. Você já olhou o cenário da sua vida e você não se pegou, às vezes, não que eu acredito nisso, mas é porque, como você não mudou a atitude, como as pessoas não mudam, parece que você está vivendo o mesmo cenário. Você até começa a acreditar em déjà vu. Já ouviu falar disso?
Parece que eu já vivi isso. Não, irmão, é porque você não mudou a atitude. A tua vida entrando, saindo, é porque as suas atitudes não mudam, então nada muda. E parece estar vivendo o mesmo cenário na sua vida. E às vezes é por causa de trauma que você está vivendo. Então, geralmente, a lesão produzida, né, é uma ação externa. E quando nós estamos falando de trauma, nós estamos falando de situações internas. Situações que nós não esperamos. Porque muitas vezes nós vivemos traumas que não esperamos. A perda de alguém que gostamos não é coisa que a gente espera. É um trauma. Às vezes, um contexto que você tinha lá no passado, de coisas que você achou que ia dar certo na sua vida, um relacionamento que você achou que ia dar certo, sabe? Uma igreja que você viveu, um pastoreio que você teve que você achou que ia dar certo e não deu. Você não estava esperando isso. Agora, tem as pessoas mal intencionadas, com palavras mal colocadas, de um jeito inapropriado, gera trauma também. Por isso que nós, quem é povo de Deus aqui? Se você é povo de Deus, o mínimo que tem que fluir da tua boca é rio doce. Águas de rio doce. Não águas amargas. Porque não pode jorrar da mesma fonte, doce e salgada. Ou é doce ou é salgada. E a maioria das pessoas parece um mar. Só salgada. E para que serve água salgada? Na praia para banhar. Somente. Não dá para beber. Não é potável. Então, a gente precisa entender, e é muito preocupante, o fato de muitas pessoas estarem presas nos seus traumas, amedrontadas e paralisadas, porque o trauma faz isso, paralisa uma pessoa, e eu tenho certeza que Deus ele tem algo muito maior do que você está vivendo hoje. Ele tem uma presença muito maior, você tem que ter um contato e um relacionamento muito maior que você tem hoje, mas muitas vezes a sua prisão, o seu trauma não deixa você viver isso. Mas graças a Deus, irmão, tem remédio para nós. E nós não seremos livres de traumas, mas nós temos a cura para os traumas. Então Jesus, ele não quer deixar a gente maravilhado apenas com aquilo que ele fez. Ele quer que nós possamos ter relacionamento a ponto de viver naquilo que ele fez. Porque olhar aquilo que... Quer ver um filme que nos deixa muito quebrantados? O Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quem já viu? Você fala, meu Deus do céu, o Senhor Jesus sofreu tudo isso por mim que não vale nada. Aí você fica, meu Deus, que misericórdia. Aquele chicote, pegando o tecido de Jesus, né? Quem sabe a gente não assiste esse filme aqui, né? Para ver se muda alguma coisa, né? E Jesus está lá, no Getsemane foi. Só que a gente conhece a obra, canta a música, mas não vive o projeto. Sabe? Conhece a obra, já ouviu várias vezes e chora quando vê o filme. Oh, meu Deus! Mas não vive a obra. Eu acho que mais que chorar é tempo de começarmos a viver a obra. Eu conheço a história. Deus não procura pessoas que conhecem, Deus procura pessoas que estão dispostas a viver por essa obra. Mas tem remédio para nós, irmão. É tempo agora a gente começar a ter essa capacidade de ouvir os ensinos para ter uma vida transformada. Ah, não, pastor, está pegando meu pé. Não, a palavra do Senhor, deixa eu falar, a palavra, a pregação, ela tem que promover transformação. Eu tenho que mudar minha mente, eu tenho que mudar meu coração, meu comportamento, eu tenho que mudar. Porque essa é a proposta de Cristo. Quando nós falamos de metanoia, e falamos isso em Romanos 12, 2, nós estamos falando de uma mudança de comportamento. Pensamento mudado, coração mudado. Uma vida transformada. Eu não sei o que aconteceu na tua vida lá atrás, mas Deus tem futuro para a tua vida hoje. Deus tem presente, Deus tem algo que quer fazer agora. Mas enquanto você ficar triste por coisas que não aconteceu, você não consegue ver coisas que Deus quer fazer. Posso ouvir um amém? Vou mandar fazer umas plaquinhas. Amém. Aplausos. Então, sobre Maria Madalena, né, nós vamos ver aqui que ela foi atingida por traumas, né? E é uma vida não tão, a gente não tem tantas coisas sobre ela, mas o que se tem já é bom. E eu falo, irmão, às vezes você não precisa ter tantas coisas, mas se você tiver coisas que Deus fez, já é suficiente. Você pode às vezes não ter tantos milagres, mas se Deus fizer 2, 3 milagres, já é o suficiente para você contar isso para os outros. Está entendendo isso aqui, irmão?
Só de você consertar a tua vida, e o teu pai estava conversando isso lá em casa. Eu paro, eu sento e penso na minha vida, eu falo, gente, o que eu já vivi na minha vida? Eu deveria ser uma pessoa deprimida. Quando a gente fala, irmão, é loucura hoje o que eu vivo. Eu já fui expulso de dentro de igreja, com a minha família inteira. E hoje eu virei, sabe, Deus me coloca como pastor de igreja, deve ser para tratar mesmo o trauma. Porque se não fosse isso, eu não queria saber de igreja, irmão. E precisa entender, Deus quer curar, porque existe um sentido na sua cura. Uma missão, uma cidade, uma rua, lugares, a sua casa, a sua família. Mas quando nós olhamos aqui, Maria Madalena, né, a questão do Madalena, que ela veio de Magdala, por isso que tem essa, né, o Marcos de São Paulo, não é sobre o nome, não é sobrenome dela, é a região dela. O que nós sabemos dela? Foi curada de espíritos malignos. E depois que ela foi curada, ela ajudava o ministério de Jesus e sustentava o ministério de Jesus. Aí está o sentido do que nós vamos chegar hoje. Quando Deus cura traumas na sua vida, a primeira coisa que você vai fazer é seguir ao Senhor sempre. Você vai seguir o Senhor, porque você foi curado. Foi o Senhor Jesus que te curou. Então você dedica dias. Aí você vai cantar realmente uma canção que vai ser a sua vida. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. Mas está tudo tranquilo, porque eu sei por quem eu estou perdendo. Porque Ele fez tudo por mim. Então se eu tiver que perder tudo por Ele, eu perco. Porque eu tenho alegria nisso. Porque Ele fez tudo por mim. Então, ela ajudava a sustentar o ministério de Jesus e acompanhava o ministério de Jesus. Então, ela teve esse momento, ela foi protagonista desse momento, porque quando Jesus foi sepultado, ela foi a última a sair de lá. E uma coisa que nós temos é essa busca incessante por Jesus. Sabe qual é o problema do povo hoje? Quem já sentiu de forma intensa o poder de Deus aqui alguma vez? Mas não é todo dia, né, irmão? Sim ou não? Não é todo dia. Sim, não, eu entendi que não é. Sim, não é. Quando você falou sim, outros não, eu entendi. Não, né, irmão? Não é todo dia, né? Não. Aquele poder mesmo de você sentir, assim, gente do céu, o negócio doeu até a alma, doeu tudo. Mas sabe por que muitas vezes nós não temos isso? Porque nós não temos intensidade. Nós não somos intencionais naquilo que fazemos. Mas Maria Madalena, ela era intencional. Depois que ela foi livre, né, desses 7 espíritos, ela começou a caminhar com Jesus. Agora eu não tenho vida para outra coisa, eu tenho vida para Jesus. Meu irmão, o dia que você entender que a tua vida é para Jesus, as coisas vão começar a fluir como Jesus quer, na vontade daquilo que Deus tem. Aí as coisas vão começar a acontecer, vai ter alegria, vai ter felicidade. Eu te falar, a felicidade proposta é essa: quando Jesus é tudo, eu tenho tudo. E não me falta nada. Agora, sobre Maria Madalena, todo o resto, especulação. Prostituta, não sei o que, tudo especulação. Mas o que se tem dela é 7 espíritos. Meu irmão, você já viu uma pessoa endemoniada? Quem já expulsou demônio aqui? Você é crente, hein, irmão? Você que não expulsou nenhum demônio, que um dia você tenha esse privilégio de expulsar um demônio no nome de Jesus. Porque não é a gente que expulsa, né? Até parece que é nós. Mas quando você vai olhar, uma pessoa endemoniada já dá um trabalho. Imagina uma pessoa com 7 demônios. Essa era a vida, esses 7 espíritos demoníacos. Era a vida de Maria Madalena antes do encontro com o Senhor. E quando o Senhor livra ela, ela faz questão: a minha vida agora é para servir o Senhor. Então, aonde há libertação, uma pessoa tem dedicação. Ela se dedica, porque ela foi livre daquilo que oprimia ela. O mundo não pode nos oprimir, porque nós temos liberdade no Senhor. Quando fala de liberdade, irmão, não é liberdade para fazer o que quer, é liberdade. Problemas não me afligem mais, traumas agora estão curados. Lembro de tudo que aconteceu na minha vida, mas agora eu estou em outra fase da minha vida. E aqueles 7 espíritos, eu nem lembro como era mais, eu sei que eu tinha, mas agora eu sei que agora a minha vida, eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Agora eu tenho a vida do Senhor Jesus na minha vida. Aquilo que era, passou. Agora eu tenho uma proposta nova em Cristo. Essa era a vida de Maria Madalena. Na tradição judaica ali, possessão demoníaca era dado como uma enfermidade, mas era uma mulher que vivia de forma descontrolada.
Aí você vai olhar de uma forma, uma leitura mais aprofundada, quando ela foi liberta, expulsou esses 7 demônios, não foi só um simples arrependimento dos pecados. A gente tem também uma imersão, ela se imersou nisso. Não sei se essa palavra existe. Ela falou, não, agora eu vou realmente mergulhar mais profundo, porque essa imersão traz autenticidade para a vida dela. Ela foi redimida. Porque quem foi redimido só tem uma proposta: a minha vida é para adorar a Deus. Eu fui redimido daquilo que eu era, e nada lá de trás me toca mais, porque eu fui redimido, eu fui curado disso. Pessoas que carregam ainda, por isso que Paulo fala, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Muitas pessoas ainda caminham como condenado, irmão. Quem era você no seu passado? Quem que está mandando você ir lá, irmão? O diabo está levando você lá do seu passado toda hora, no que você fazia, no que você era, no contexto que você vivia. Hoje nós temos uma proposta em Cristo. Essa transformação é você entender que quando há a habitação do Espírito Santo, Ele vai te mudar. E essa mudança, meu irmão, vai ser segundo a vontade de Deus. Você não é santo porque você quer, você é santo porque há santidade em você. Há um Espírito na tua vida. Maria Madalena, ela emergiu de uma vida de escravidão para uma vida de libertação. Nós somos livres, irmão. A gente não pode estar na igreja por causa de obrigação, a gente não pode servir por causa de obrigação. É você ser livre. Por que hoje eu dedico os meus dias àquilo que Deus me chamou para fazer? Porque eu sei de onde Ele me tirou. E quando nós entendemos de onde o Senhor nos tirou, há satisfação em servir, há uma satisfação em orar, em ler os escritos, porque agora aquilo que eu era, eu já não sou mais. Agora existe uma construção daquilo que Deus quer na minha vida. Uma vez ela liberta, ela vive cada dia dela para Jesus. Então quando ela vê Jesus morrendo, aquilo foi um terror para ela. Aquilo foi realmente angustiante para ela, porque ela viu quem havia libertado ela morrendo de forma violenta numa cruz. Ela viu a sepultura, ela viu o corpo de Jesus, e ela foi a última a sair daquele lugar, porque ela não estava conformada. Meu irmão, deixa eu te falar, entenda algo, não se conforme com a história, busque até você viver a obra. Vou falar de novo para você entender, não se conforme só com a história, busque até você viver a obra. Então diante disso, a gente vai olhar que essa aproximação, a gente vai entender um pouco da dor dela, aproximar um pouco da dor, do desespero, porque é alguém que representava muito para ela. Jesus para Maria Madalena representava tudo, e tudo foi tirado dela, porque o Senhor já não estava mais lá. Então, quando você vai olhar essa forma desorientada dela, pelo que ela viu da crucificação, ela não estava conseguindo enxergar a ressurreição. Então, quando você vai olhar, por que ela foi ter esse contato? João 20:10 fala que ela, ou capítulo 20 fala que ela foi lá para poder perfumar, ungir o corpo de Jesus. Era um costume naquele tempo. Era no terceiro dia. Você vê isso em primeira cena. Quem desceu o corpo da cruz ali, de um ponto histórico, foi José de Arimateia e Nicodemos. Eles enrolaram o corpo de Jesus, perfumaram o corpo de Jesus. No terceiro dia era o costume de chegar ali e fazer o mesmo processo, ou ungir o corpo de Jesus, para que, e o terceiro dia já era um estado de decomposição e tal. Então eles faziam isso para ungir. Aí quando chega lá, ela não encontra o corpo de Jesus. Ela volta e vai avisar os discípulos: alguém pegou o corpo de Jesus. Aí nós temos ali um discípulo mais amado, João e Pedro, que vão lá para ver o que está acontecendo, o que fizeram com o corpo de Jesus. Quando eles chegam lá, primeiro chegou João, você conhece o texto, eu creio que você já leu. Depois chega Pedro e viram realmente que o corpo de Jesus não estava lá. Só que o que os discípulos fazem? Volta para casa. O que Maria Madalena faz? Fica lá chorando, porque ela queria saber onde colocaram o corpo do mestre. O que fizeram com o corpo de Jesus? Sabe o que eu vejo? Uma geração que fica vendo a banalização daquilo que Cristo fez, mas não consegue se posicionar para que os feitos de Cristo na vida de uma pessoa sejam maior do que aquilo que banaliza lá fora. Você entendeu o que eu falei aqui? É fácil você ver quem conta heresia lá fora, o difícil é você viver uma verdade.
aponto heresia, porque lá tem uma heresia, lá fizeram uma chacota, mas eu não consigo ser uma chama viva de algo verdadeiro do que Deus pode fazer através de Cristo na minha vida. Eu só olho o erro, mas não vejo possibilidade do que eu tenho que ser para que eu possa realmente transmitir ao mundo a verdadeira essência de Cristo. Aí eu vou e começo a falar da heresia, falar de quem fala mal de Jesus. Você acha que Jesus está preocupado com isso, irmão? Com quem está banalizando? Quem está banalizando? É isso aí. Jesus já estava falando. O falso mestre, Deus já falou de tudo isso. Agora é o tempo dos verdadeiros, os remanescentes começam a se levantar e realmente viver pela obra de Jesus e ser a obra de Jesus. Mas ela ficou lá. João 20:10, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E aí, quando ela estava chorando, ela curvou, olhou lá para dentro do sepulcro. Uma mulher que estava inconformada. Meu irmão, deixa eu te falar, se a tua vida espiritual não te deixa inconformado, ninguém vai fazer nada por você. A sua inconformidade com aquilo que você está vivendo, com a sua fraqueza, é o que vai levar você a realmente ter um ponto de encontro com Jesus. Pastor, pô, mano, minha cabeça, eu vou ser mudado, não, irmão? Você vai começar a entender que há uma necessidade de você relacionar mais com o Senhor Jesus e com a obra dele. E esse ponto de encontro é o que vai transformar a sua vida. Igreja não muda ninguém, Jesus muda. A igreja não muda ninguém. A igreja é o lugar onde Jesus opera nas nossas vidas. É a palavra dele que muda. Eu não mudo ninguém. É a palavra dele que transforma, não é a minha palavra. Por isso que nós pregamos Bíblia e vivemos pela Bíblia. Então, nós vamos olhar aqui 3 lições muito preciosas para que nós possamos entender como o Senhor nos vê no momento dos traumas e da dor. Porque tinha uma mulher ali no sepulcro chorando porque ela queria saber onde estava Jesus. E é certo, irmão, já tinha avisado que Jesus ia ressuscitar. Ele avisou: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas as pessoas, elas não, né? A gente vai ter os 2 discípulos descendo para a estrada de Emaús. As pessoas estavam voltando à sua vida normal. Deixa eu te falar, irmão, é tempo de você começar a viver a vida que você foi chamado para viver. Nós não somos o povo que tem uma vida normal, nós somos o povo que tem uma vida espiritual. Todos os dias é o dia de viver uma vida espiritual. Você está trabalhando, mas você não pode deixar de ser espiritual, porque é uma batalha que nós enfrentamos todo dia, e é só vencida no mundo espiritual. Não vivemos de forma natural, e as armas que nós temos não são naturais, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É isso que nós temos como proposta para dias, para todos os dias. Está entendendo comigo aqui? Está entendendo? Está comigo? Então, para a gente poder entender, primeiro, o Senhor, ele não ignora dor de ninguém. Quando o Senhor vai ao seu encontro, ele quer tratar esse trauma, tratar essa dor, para que você realmente seja alguém com uma missão. A tua missão não é contaminar. Volta a dizer, a tua missão é contagiar, não contaminar. Primeira coisa, Jesus reconhece a dor e o sofrimento de Maria, e ele faz o mesmo com você. Qual que é o ponto do texto aqui que me deixa maravilhado? Jesus, na sua ressurreição, a primeira coisa que ele deveria fazer era se apresentar a Deus. Porque depois que ele se apresentou a Deus, ele voltou, se apresentou aos seus discípulos, passou um período de tempo ensinando, se não em 40 dias, e ele disse assim: estou indo para o Pai agora, de forma definitiva, e eu não vou deixar vocês órfãos, vai descer sobre vocês o Espírito. Você vai ver João 15, 14 e 15, você vai ver em Atos capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dizendo isso, relatando isso. Vocês não vão ficar sozinhos. Esse tempo era o tempo onde o Senhor estava estabelecendo, juntando os discípulos de novo para uma comissão, porque havia uma missão para se fazer, e aqueles homens viveram essa missão de forma intensa. João 20, 15 fala: disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Aí olha para você ver, a dor e o trauma dela deixou ela tão cega que ela achou que Jesus era o jardineiro e estava perguntando para Jesus onde tinha levado o corpo dele. Você vê muitas vezes, irmão, quando nós precisamos ser curados, porque quando nós somos curados, nós temos uma visão mais plena daquilo que ele está falando, é mais claro. Por que está chorando? O que você está procurando? Existe algo que eu já fiz e você está procurando aquilo que já está feito. Até as orações das pessoas precisam ser mais intencionais, porque muitas vezes nós procuramos e oramos a alguém que parece que está morto, crucificado, não alguém que ressuscitou. Está entendendo aqui, irmão? Hoje você está desanimado, irmão, pelo amor de Deus.
Dá um glória a Deus. Um calor aqui em cima, você não tem noção, irmão. Você está aí sentadinho no fresquinho, acho que é isso que está. Vou mandar desligar, ficar quente. Não, é só uma ameaça. Porque a Bíblia fala que quem não deu glória, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão, quando não deu glória? Vai ser comida de bicho. Porque você chora, o que você está procurando? A pergunta que Jesus fez para Maria foi simplesmente uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Jesus podia fazer isso depois, irmão. Fala para essa pessoa do seu lado aí, Jesus podia fazer isso depois. Podia fazer isso depois. Sabe por quê? Ele tinha primeiro que se apresentar ao Pai, depois ele fazer isso. Depois Maria vai me encontrar, depois eu vou falar com Maria, eu vou dizer que estou vivo, vou me apresentar aos discípulos e ela vai ver isso. Mas para você observar, quando uma pessoa deseja muito realmente saber ou encontrar algo na vida, e aqui no caso era o Senhor Jesus, ele não se detém em se revelar, ele se revela. Então a pergunta foi muito simples, mas muito profunda. Mulher, por que choras? E às vezes, irmão, a gente tem essa mania. Talvez Maria não tinha sido capaz de entender aquelas palavras. Ela não conseguia identificar o autor daquelas palavras. Mas nós precisamos entender, isso é uma lição fundamental para as nossas vidas. Jesus não ignorou a dor dela, porque ela sabia por que ela estava chorando. Ela queria saber onde estava Jesus. Chore por cura. Não chore por problemas, chore para que Deus cure você. Chore na dependência, chore buscando uma resposta. E Jesus, ele não minimizou a dor dela. Daqui a pouco ela vai ter efeito, não. Ele, mesmo antes de apresentar ao Pai, ele disse assim: por que está chorando? O que você está procurando? Ele se aproximou dela para consolar ela. Porque eu entendo que é isso que o Espírito Santo faz. Isso que a obra do Senhor faz, a obra do Consolador. Ela vem nos consolando, é para nos consolar. Foi o que Jesus fez, irmão. Sabe? Jesus se aproxima das nossas dores. Eu falei isso aqui de manhã, cedo eu vou falar agora, irmão. O que você tem para oferecer? Trauma, dor, tristeza? Ofereça. Porque é onde Deus vai começar a trabalhar a cura na sua vida. Muitas vezes você quer fazer a sua dor ser transvestida de alegria. Dor é dor, irmão. Problema é problema, trauma é trauma. O que você viveu? Está lá no seu passado? Existe um abuso no seu passado? Aconteceu alguma coisa? Trate isso, porque Deus é um Deus de tratamento. Deus, ele quer tratar, ele quer curar isso. Uma coisa que Deus tem é compaixão, irmão. Deus não tem compaixão de quem se faz coitado. Deus tem compaixão de quem passa e vive traumas, irmão, que está cansado, está precisando de restauração, está precisando de renovo na vida. Mateus 9:36 fala que Jesus, quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas, porque ele viu que tinha pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso é uma coisa que Deus faz, meu irmão, é ter compaixão da nossa dor. Mas eu vejo hoje uma geração tão cega, que parece que ela finge que não tem dor. Você conhece alguém assim? E às vezes esse alguém assim pode ser até você. Não, está tudo bem. O cara está todo esfolado, irmão, todo arrebentado na vida. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, irmão, não está tudo bem. Quando não estiver bem, você tem que entender que não está bem e procurar estar bem. Procurar cura para estar bem. E você vai procurar isso em tudo quanto é lugar. Mas só existe um lugar que vai promover cura para trauma: Jesus. A presença de Jesus. Então, quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão. E isso é tão lindo de perceber que Jesus, ele olha para a nossa dor. Jesus não está alheio aos nossos traumas, não, irmão. A primeira lição que nós temos é que o Senhor, ele está pronto para nos curar. Ele vê, ele tem atenção ao nosso sentimento, às nossas emoções, aquilo que nós estamos tendo, os nossos traumas. Quando você olha para Maria Madalena, você vai ver o quê? Ela estava sem esperança, sem rumo e sem companhia. Porque os discípulos, e ela ficou lá: não, eu tenho que saber, eu tenho que viver, eu quero.
E a gente fica terceirizando. Tem coisa que é você, irmão. Vai para os pés de Jesus, enquanto Ele não se revelar, não sai de lá. Busque ao Senhor, sabe? Busque transformação, busque cura. Maria pensou que estava sozinha, conversando com Jesus, mas não sabendo que era Jesus. Literalmente achando que estava sozinha, procurando algo. E com certeza ela deve ter pensado: por que esses homens não procuraram? Por que esses discípulos não vieram para cá? O corpo de Jesus não está aqui. Isso é uma ofensa. Tiraram o corpo de Jesus daqui. Eu vou achar onde está esse corpo de Jesus. Ele vai ter um descanso digno. Vamos voltar aí para a sepultura. Pensa, irmão, de um ponto de partida, uma mulher, ela não tem tanta força física. E uma pessoa morta, o peso dela dobra. Mas ela estava disposta até fazer aquilo que ela não tinha condição de fazer, mas ela ia fazer, ela dava um jeito, mas ela não ia permitir que ninguém tirasse, que ninguém violasse aquilo que o corpo de Jesus. Não, ninguém vai tirar, eu vou voltar ele para o lugar. Ela não estava entendendo o que era a ressurreição, mas ela estava disposta a fazer o que fosse, até o que não podia fazer, para que realmente colocasse Jesus no lugar que ele deveria estar, que era na cabeça dela, na sepultura. Ela foi lá para uma obra, ela foi para fazer algo, ela foi para ungir o corpo de Jesus. E Deus, Ele conhece as nossas dores. E nunca falou que nós estaríamos sozinhos. Ele nunca falou que se esqueceria de nós. Isaías 49:15 fala o quê? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Hoje até acontece, irmão. Hoje até que você não vê muito, mas muitas pessoas abandonam, sabe? Eu creio que por mais que uma mãe se esqueça de um filho que gerou, o Senhor faz uma promessa que não é só sobre Isaías, que não é só sobre Israel, que é sobre a quem Ele gerou. Nós somos gerados de Deus. Então Deus não se esquece de nós. O que Ele falou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso é combustível para as nossas vidas, irmão. Isso nos mantém no caminho. Sabe, por mais que nós vivemos traumas ou nós temos dores e lutos, o Senhor sempre se faz presente, porque nós estamos vivos. E a proposta para quem está vivo é: eu vou ter um tempo onde eu vou ter intervenção de Deus, mas eu vou ter um tempo onde eu vou ter dores, eu vou ter traumas na minha vida, mas eu sei que Deus, Ele tem cura para a minha vida. Então eu tenho que andar com otimismo, porque eu sei que a qualquer momento, a qualquer situação, Deus se faz presente. Está entendendo isso aqui, irmão? O Senhor, Ele age na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso trauma. Deus age. Segunda coisa, Jesus, Ele começa a encorajar a Maria Madalena a buscar a verdade. Não, peraí, você está procurando entre os mortos, quem vive está. Eu estou vivo. E vai confiar o quê? As palavras do Senhor a ela. João 20:15, disse ela: mulher, disse ele, por que está chorando? O que você está procurando? Pensando que fosse jardineiro? Ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu levarei. Uma segunda pergunta que foi feita, primeiro é: por que choras? E outra, o que você procura? Ela procurava o Cristo crucificado. Se esqueceu da promessa do Cristo ressurreto. Enquanto você não entender a ressurreição de Cristo, não tem como viver a obra. Enquanto você não crer, não confiar na ressurreição, não tem algo que possa acontecer na sua vida. Porque o que tem efeito não é só a morte, mas é a morte e ressurreição de Cristo. Então uma coisa que eu gosto é isso aqui, ó. E eu vejo muitas pessoas que usam. Antigamente a gente era proibido de usar. Você já foi de igreja assim, né? Não pode usar porque a cruz é maldita. Maldito era quem foi pendurado. E lembre-se, ele foi maldito por nós. A maldição era nossa. Eu gosto, mas muito mais que gostar, eu preciso viver. Eu preciso passar pela obra de Cristo. E quando se fala passar pela cruz, como você tem uma música que fala sobre isso, esse passar pela cruz é você entender: a cruz, ela vai mortificar, ela vai curar, precisa ser curado, porque agora nessa nova proposta, eu não posso carregar o meu passado, eu preciso estar disposto a viver o futuro que a cruz e a ressurreição me revelam. O que você procura, irmão? Deus pode dar dinheiro, mas Deus quer curar traumas.
Deus pode te dar relacionamento, mas Ele quer curar traumas primeiro. Ele pode colocar você na melhor etapa da sua vida social, mas Ele quer mudar o seu interior primeiro. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante, que é a sua salvação. Não adianta você ganhar o mundo à custa daquilo que você realmente deveria entregar para que Deus pudesse fazer uma obra no seu interior. O que você procura? O que você chora, o que você procura? Foi essas perguntas que começou a mudar o rumo da conversa. E isso é precioso para as nossssas vidas. Jesus, Ele não vai minimizar a sua dor, mas também não vai deixar você no sofrimento. Esse negócio, meu irmão, nós não somos coitados. E aonde há sofrimento, há cura. Aonde há dor, há remédio. E o remédio para a tua vida, para a tua alma é Jesus. Ao invés de o Senhor Jesus enfatizar a dor dela, o que Ele faz? Por que você está chorando? O que você está procurando? Ele começa a oferecer agora esperança. Ele começa a curar os traumas, porque aquele foi um trauma na vida dela. E começa agora a trazer um novo caminho, baseado em amor e graça. Foi por isso que Ele veio, amor e graça. Com aquela pergunta, Jesus estava dizendo o quê? Tentando trazer a memória de Maria Madalena o quê? Esperança. Sobre o que mesmo você chora? Sobre o que mesmo você está procurando? Porque eu já fiz algo, estou aqui ressuscitado, e agora eu tenho uma obra para realizar. E você precisa entender isso, irmão. Passar por esse processo, entender que se você entende ressurreição, a vida está na ressurreição. O culto está na ressurreição. Cultuamos a um Senhor ressurreto. A gente está cultuando Deus morto, não, irmão. Nós estamos aqui cantando Jesus crucificado. Nós cantamos aquele que foi crucificado, mas que venceu a morte. Isso é muito importante, porque a dor, a tristeza, a angústia, o desespero, todo o sofrimento, eles começam a ser cauterizados, começam a ser curados por aquilo que o Senhor fala. Por que você está chorando? O que você está procurando? A memória começa a ser curada, o coração começa a ser curado. Então você vai ver que isso aconteceu com os discípulos descendo ao caminho de Emaús. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? Está lá os discípulos. Olha para você ver a loucura, irmão. E esse texto chega a ser até engraçado. Os dois descendo, conversando. Jesus, hein? Terceiro dia, nada aconteceu. Vamos tocar a vida. Pedro já estava lá pescando, os discípulos, está todo mundo seguindo sua vida. Enquanto você tentar seguir sua vida, você nunca vai caminhar com Jesus. Quer caminhar com Jesus? Perca a sua vida para caminhar com Ele. Pegue sua cruz diariamente e siga Jesus. Aí está lá os dois descendo. É o que aconteceu com Maria Madalena, aconteceu com os dois discípulos descendo a estrada de Emaús. Aí chega quem? Jesus. O que aconteceu? Vocês estão conversando do que aí mesmo? Aí, olha a loucura do negócio. Eles estavam conversando com Jesus sobre Jesus. E a maioria das vezes você tem maneira de fazer isso. Conversar com Jesus sobre Jesus, mas não entender que você não está falando de uma pessoa distante, você está falando de uma pessoa perto. E você precisa identificar que Ele está próximo. Aí está aqui, não, você não viu o que aconteceu com Jesus? Aí Jesus está assim, o que aconteceu? Fala aí. Não sei não. Crucificaram Jesus, e mataram Jesus, a esperança foi embora. E Jesus continua descendo com esses caras. Sabe por quê? Jesus, até você entender, Ele vai continuar caminhando do seu lado, mas você precisa perceber que Ele está do seu lado. Uma coisa é Ele caminhar do seu lado, outra coisa é um período de comunhão que você sabe que Ele está do seu lado. Eles começam a descer, aí chegou no vilarejo, fica Senhor, já se faz tarde. De onde vem a musiquinha? Fica aí Senhor conosco, já está tarde aí. Aí Jesus vai lá, não, beleza, tranquilo. E eles não sabiam que era Jesus. A gente não pode ser ignorante nesse ponto, mas precisamos entender que o Senhor quer nessa aproximação é revelar comunhão. Aí quando ele se assenta à mesa, parte o pão, Jesus, aí Jesus desaparece da frente deles. E eles voltam para onde? Para Jerusalém. Eles voltam o caminho. Porque a comunhão faz isso, faz a gente voltar à raiz. Nós estamos falando aqui de voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. É quando você se assenta à comunhão, você começa a percorrer o caminho que você deixou, aquilo que você deixou de fazer. Agora você vai voltar e você vai começar agora a produzir aquilo que foi deixado para trás. Você vai começar a viver aquilo que foi deixado para trás. Você volta ao caminho e vai para o lugar onde Deus chamou você para estar. Maria Madalena conversando com Jesus vivo. Eu quero o corpo morto.
vezes nós somos assim, nós vivemos uma vida como se Jesus não existisse, irmão, como se Jesus estivesse morto. Porque muitas vezes a dor chega, a aflição chega, a luta chega, parece que Ele não está, parece que Ele não existe. É por isso que nós temos que ter uma consciência de intimidade, a ponto de, na hora que bater a dor, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vive em mim. Terceiro e último, Jesus ele vai impulsionou a Maria Madalena a seguir em frente. E a cura veio como uma missão. Aí na hora que Jesus fala Maria, e eu vou te falar uma coisa, irmão, muito mais que você conhecer Jesus, aprenda o que é você ser conhecido por Jesus. Porque não é o fato de vir, de você fazer, expulsou o demônio, pregou, fez o que fez. Você não é salvo pelas obras que você faz, você é salvo porque Ele te conhece. Existe um relacionamento, e essa obra da salvação é relacionamento. Muito mais que conhecer, eu preciso que Deus me conheça. Aí Jesus chama ela pelo nome, Maria. O relacionamento revela o que? Agora quem é o Senhor? Estava lá o Senhor, e ela fala, Raboni, mestre. Aí ela entendeu, os olhos dela se abriu para Jesus. E nós vamos entender isso, irmão. Na Bíblia fala de um grupo de pessoas que cura, faz milagres, expulsa demônios, faz maravilhas, que não vai entrar no céu. Apartai-vos de mim, maldito que eu não te conheço. Você acha que você é salvo pelo que você faz? Você é um miserável. Nós não somos salvos porque fazemos algo. Nós somos salvos porque nós cremos na graça do Senhor, favor que não merecemos, porque toda hora nós queremos fazer o que é certo e deparamos com a nossa vida fazendo de novo o que é errado, mas a graça do Senhor está disposta a transformar a nossa vida para que nós possamos caminhar com Jesus e não falar de alguém distante. E quando ela tem esse ponto de encontro, ela começa a ser curada. A Maria Madalena aqui estava lá no sepulcro chorando porque estava encontrando. Agora ela encontrou, agora ela teve o ponto de contato. O que ela foi buscar, ela saiu com uma resposta. E é tempo de você começar a entender isso, caminhar com Jesus, a ponto de você ter uma resposta do próprio Senhor Jesus. E ela volta, anunciando aos discípulos o quê? O Senhor está vivo. Sabe o que eu peço, irmão? Que Ele seja vivo na tua vida, que Ele seja vivo na tua casa, que Ele seja vivo realmente no teu coração, porque se Ele está vivo em você, você vai anunciar um Jesus vivo e não um Jesus morto. Não se pode ser, mas eu creio que Deus faz porque Ele fez na minha vida. Eu creio que Ele está fazendo porque Ele fez na minha vida. Conheça ao Jesus vivo, porque é desse Jesus vivo que nós estamos falando aqui. E quando Ele te curar, irmão, quando Ele fizer algo na tua vida, Ele te cura com uma missão. Aí você vai anunciar aquilo que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida. Essa é a missão da igreja. Esse é o nosso testemunho. Jesus falou, segue em frente. Não me segura não, Maria, porque ainda tem que ir para o Pai. Mas antes de ir para o Pai, eu estou curando traumas. Eu estou curando a tua vida e estou te dando uma missão. Deus, Ele quer curar a tua vida para te dar uma missão. Aí sabe o que eu vejo, irmão? Gente curada, a igreja é mais intensa. Gente curada, a casa é mais feliz. Gente curada, o ambiente da casa é feliz, porque tem cura, irmão. A gente não senta lá em casa para conversar de tristeza. E quando nós tocamos no passado é para dizer assim, como Deus é bom. Porque tudo que aconteceu, aconteceu para a manifestação da glória e Deus curou. Ambiente, a casa, o ambiente onde nós estamos é um ambiente bom, próspero, feliz, porque nós temos a alegria da salvação nas nossas vidas. Nós temos a alegria do Senhor nas nossas vidas. A gente vive de forma diferente. Já aconteceu algo muito ruim na tua vida e você foi curado, irmão? Isso é ponto de partida, é testemunho. Sabe? É tempo de pararmos de ficar ali, fulano, ciclano, não. É tempo de falarmos agora daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele fez. Aí a igreja vai ter um ambiente assim, irmão. Tua casa, a igreja, você vai servir de forma, porque agora eu fui curado. Estou passando pelo processo de cura. Vai ser diferente, irmão. Vai ser realmente intenso, bem vivido.
realmente um culto vivo, você em vida. Nós viajamos para São Paulo, e eu aprendi uma oração lá que estou fazendo ela na minha casa, todo dia, e eu vou pregar domingo sobre isso. Não é uma oração em si, mas lá em casa, lá, como eu uso óculos, eu tenho um óculos, já deixei separadinho, um óculos, uma caneta, uma aliança, um relógio, uma carteira e um telefone. Todo dia eu oro, Deus, me dá visão do teu reino. Eu preciso da visão do teu reino. Eu preciso enxergar com os teus olhos. Eu preciso ver com os teus olhos. Eu preciso enxergar através do teu reino. Abençoe meu casamento, Pai, e me faça ter aliança com pessoas realmente concreta, como uma aliança de ouro, que ela é testada no fogo, mas ela se permanece pura. Deus, me leve a fazer bons negócios, porque nós vamos, a gente vai abrir igreja não, nós vamos enviar pessoas e vai nascer igrejas nesse lugar. Deus, me faça fazer bons negócios. Deus, pega o telefone, me dê bons contatos. Venha nos trazer pessoas para bons contatos. Senhor, me ajude a aproveitar o tempo. Me ajude a viver o tempo do Senhor e a viver o tempo com intensidade. Sabe por quê? A nossa oração é vaga, ela é vazia. Mas se a gente coloca um propósito, Deus começa a trabalhar com um propósito. Por que eu estou falando isso? O que te dói, irmão? Qual o passado que você carrega? Já aconteceu muita coisa na minha vida, irmão, mas eu não carrego meu passado mais. Como você vê cortes de pregação de André Fernandes, de tantos outros pastores, não adianta me procurar mais no meu passado, porque eu não estou lá mais não. Qualquer um aqui pode falar do meu passado, eu não vivo mais o meu passado. Agora eu tenho uma proposta. Eu sei que Deus, Ele tem algo para fazer, algo para rezar na minha vida, eu estou disposto a viver isso, irmão. A intensidade disso, curar, bem tratado os meus traumas, tudo cicatriz, disposto a viver aquilo que Deus tem. Porque qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que querer gerar uma ferida na minha vida, eu sei que Deus é o remédio. Eu sei que Deus está disposto a me curar. Faço o mesmo, porque eu tenho certeza que nada e nem ninguém pode arrancar você do lugar onde Deus quer te levar. Seja como Maria Madalena, irmão. Busque Jesus como se fosse a única coisa que você tem para a sua vida, porque realmente é a única coisa que você vai ter resposta. Pode relacionar, irmão, você pode casar, mas aí o casal vai entender que está faltando alguma coisa. Aí o casal faz o quê? Vamos ter um filho, porque está faltando alguma coisa. Aí o casal tem um filho, continua faltando alguma coisa. Vamos trabalhar mais, ou vamos melhorar a vida financeira. Às vezes a gente precisa viajar. Aí o casal tem filho, tem mais dinheiro, viaja e continua faltando algo. Porque suficiência de vida não está nas pessoas, não está nas coisas, está em Deus e sua obra. Aí eu vou ter alegria de vida, prazer da igreja, irmão. Eu profetizo que você não vai faltar nem culto mais não, irmão. Você vai ser uma pessoa frequente, porque isso tem que ser curado. Isso é trauma também, irmão. Isso é uma deficiência, tem que ser curado. Tem que ser curado. Prazer de estar em comunhão. Tem coisa que só vai acontecer aqui, tá? Tem coisa que só vai acontecer aqui na igreja. É a palavra sendo liberada, é a comunhão, é a bênção de Deus. Tem coisa que tem que ser tratada. Nós precisamos ser tratados e ser tratáveis. Permita o Senhor fazer isso na sua vida em nome de Jesus.